O que há de mais fascinante no universo do Batman reside na sua galeria de vilões, repleta de nêmesis, o lado oposto da moeda e arqui-inimigos. Pessoalmente, não sou muito fã de histórias centradas nos vilões, mas a editora Panini Comics lançou uma série em 8 edições que me fez abrir uma exceção. Cada edição aborda um vilão diferente com a temática de um dia ruim. Inspirada na graphic novel de Alan Moore, A Piada Mortal, que explora um dia ruim na vida do Coringa, a DC Comics revisita a ideia com vários vilões dessa vez. Cada edição apresenta um autor e ilustrador distintos. É sobre essa série que vou falar agora. Fique comigo e dê um like. Eu sou Anderson Araújo e este é um novo Além da Impressão. O primeiro volume desta série apresenta o Charada nas mãos de Tom King e Mitch Gerads, proporcionando um suspense psicológico pela dupla vencedora do Prêmio Eisner, responsável por obras como O Senhor Milagre e Estranhas Aventuras. Tom King mergulha nas origens do Charada, mostrando que ele pode ser tão perigoso quanto o Coringa. A narrativa faz referência A Piada Mortal, Batman 1 e Pecados Originais. E também de Neil Gaiman em Quando é uma Porta, que explora a origem do Charada, referindo-se a uma época inocente, com menos violência, destacando um Charada mais ingênuo, reminiscente da série de TV de 1966 do Batman. Neste volume, visualmente concebido por Mitch Gerads, o Charada revela sua capacidade de mudar o jogo e as consequências disso. De maneira similar ao filme The Batman de Matthew Reeves, as regras se transformam ou deixam de existir, e os resultados podem ser fatais. O leitor, juntamente com o Batman, descobre que algumas pessoas caem e não conseguem se reerguer. Tom King inaugura a série Um Dia Ruim, trazendo a mesma profundidade de A Piada Mortal, de Alan Moore e Brian Boland. No segundo volume, o foco recai sobre o Duas Caras, o vilão mais trágico do Batman, anteriormente conhecido como promotor público Harvey Dent. Harvey lutava pela justiça de Gotham, colaborando tanto com o comissário Gordon quanto com o Batman em uma aliança para enfrentar os gangsters da cidade. A narrativa faz alusões ao longo Dia das Bruxas, de Jeff Loeb e Tim Sale. Se você quiser saber mais sobre esse arco de histórias, confira o vídeo no meu canal, onde conto com mais detalhes. Após assistir esse vídeo, clique no link que aparece na tela para saber sobre uma das melhores histórias que contam a origem do Duas Caras. Sobre o segundo volume, Mariko Tamaki, autora de Harley Quinn, Breaking Glass, assume a escrita, enquanto as ilustrações ficam a cargo de Javier Fernandes, conhecido por seu trabalho em Asa Noturna e outros materiais da DC. A trama se desenrola com Harvey Dent afirmando estar livre da influência do Duas Caras, criando conflitos entre personagens que apostam em sua cura e aqueles que duvidam da inexistência ou da luta interna de Harvey Dent para controlar o Duas Caras. Quando o pai de Harvey está ameaçado, ele recorre ao Batman em busca de ajuda. A incerteza paira sob a pressão da ameaça. Harvey seguirá a lei ou permitirá que o Duas Caras entre em cena durante a festa do pai. Embora a aventura seja previsível, compreender que Harvey Dent é o Duas Caras e não um ou outro reflete claramente quem é o Batman. John Ridley, autor de A Outra História do Universo DC, sobre o qual também fez um vídeo no canal, meu segundo vídeo para ser exato, assume o terceiro volume da série Um Dia Ruim, com o Pinguim, colaborando com o ilustrador Giuseppe Camuncoli, que também trabalhou em A Outra História do Universo DC. Peço desculpas pelo equívoco na época no vídeo, onde pronunciei o nome do ilustrador erroneamente. Essa dupla tem experiência em explorar questões sociais e narrativas urbanas, oferecendo uma abordagem crítica do lado sombrio da cidade. O enredo apresenta um pinguim que perdeu seu império do crime para o Homem do Guarda-Chuva, um ex-capanga que o traiu, deixando a cidade em pior estado do que quando ele a administrava. Em todos os volumes, o propósito do vilão não está apenas vinculado à riqueza ou poder, mas a ser respeitado e temido. O sofrimento do pinguim é tão intenso que ele deseja que o mundo compartilhe dessa angústia. Apesar de ter nascido em berço de ouro, o pinguim é o oposto do alter ego do Batman, Bruce Wayne. Além do aspecto que lembra um pinguim, está longe de ser atlético e admirado pelas pessoas.
Para o Batman e Gotham City, talvez o Pinguim seja um mal necessário. Ao contrário da representação no filme de Tim Burton, que o mostra como uma criatura deformada, aqui ele é apresentado como um gangster que, degrau a degrau, conquista a cidade para si. Sentiu aquele friozinho? Antes que a temperatura chegue abaixo de zero, curta e compartilhe esse vídeo, onde vou falar sobre o Senhor Frio. Esta é uma incrível aventura de Batman e Robin, com o menino prodígio Dick Grayson desempenhando um papel central, trazendo à tona um conto estilo clássico. Para quem já se aventurou nas histórias do Senhor Frio, sabe que geralmente envolve o melodrama de um cientista que, para salvar sua amada de uma doença mortal, a congela enquanto busca uma cura. O dilema surge quando ele se vê incapaz de descongelá-la sem destruí-la. A obsessão em trazê-la de volta não conhece limites, frequentemente colocando a cidade inteira como refém ou congelando inocentes em busca de insumos ou equipamentos para as suas experiências, o que inevitavelmente o coloca em conflito com o Homem-Morcego. Gerry Duggan, roteirista de Deadpool e Vingadores Selvagens, e Matheus Calera, conhecido por seus trabalhos em Batman, Demolidor e Deadpool, trazem uma perspectiva única à história. Eles mostram que essa história de amor, que terminou em tragédia, já era, na verdade, uma relação tóxica muito antes de Victor se tornar o Senhor Frio. A presença nostálgica de Dick Grayson como Robin acrescenta uma leveza à trama, questionando um sistema de combate ao crime que não busca reabilitar criminosos. Afinal, qual a utilidade do Asilo Arkham? O quinto volume da série traz Selina Kyle, a maior ladra de Gotham City, pelas mãos de J. Willow Wilson, autora norte-americana de Mulher Maravilha e Miss Marvel, juntamente com o ilustrador Dave McKelvey, conhecido por seu trabalho em Jovens Vingadores e The Wicked plus The Divine. A Mulher Gato, ora ladra, ora anti-heroína, se alia a Batman em diversas situações, proporcionando um verdadeiro flerte com o crime. Ela nos lembra que, apesar de ser um herói, Batman age como fora da lei, nas sombras e frequentemente perseguido pela polícia. Nesta história, assim como em outras da série, há um retorno ao passado do vilão principal, com desdobramentos que ainda não haviam sido revelados, proporcionando um novo ponto de vista sobre a personalidade do criminoso. A Mulher Gato se vê diante da missão de resgatar uma antiga joia da família, o que levanta questionamentos profundos sobre o valor das coisas e o que verdadeiramente é precioso na vida. Além disso, a trama introduz uma concorrente considerada uma versão futura da própria Mulher Gato, uma espécie de Eu Sou Você Amanhã. A arte que retrata a gata está excepcional, evocando memórias das belas atrizes que a interpretaram no cinema e na televisão, como Julie Newmar, Lee Meriwether, Eartha Kitt, Michelle Pfeiffer, Halle Berry, Anne Hathaway e Zoe Kravitz. Adivinha quem é o próximo vilão? Isso mesmo, é você que ainda não curtiu, compartilhou e comentou no canal. Aproveita para se inscrever caso ainda não tenha feito. O próximo vilão divide os fãs e ficou conhecido por quebrar o morcego, sendo o único a derrotar o herói e retirá-lo do circuito. Bane, sob a autoria de Josh Williamson, responsável pelo início da nova fase da DC Comics, com Fronteira Infinita, A Morte da Liga da Justiça e Crise Sombria. No canal há vídeos discutindo essas obras, então confira depois. O autor aborda Bane como um lutador de uma única vitória, uma vitória que acaba se tornando um fardo em sua vida. A narrativa toca na luta contra as drogas, fazendo referência ao conto Veneno do Batman, de Dennis O'Neil e Trevor Von Whedon, no qual o herói consome uma droga que intensifica sua performance, força e estamina, e depois precisa lutar para abandonar o vício. Essa mesma droga é usada por Bane no arco de histórias A Queda do Morcego. As ilustrações são de Howard Porter, o mesmo ilustrador da saga da Liga da Justiça nos anos 90, escrita por Grant Morrison e Mark Waid. Na série Um Dia Ruim, o traço de Howard Porter parece mais solto e as sequências parecem mais elaboradas em quadros menores, diferenciando-se das splash pages e pin-ups que o caracterizavam na época. A 7ª edição de Batman Um Dia Ruim é assinada por Colin Kelly e Jackson Lanzing, com ilustração de Sherman, conhecido pela série Batman, Além do Ponto de Ignição. Vale a pena conferir mais detalhes sobre isso em outro vídeo que preparei também, então não deixem de assistir depois.
Falando sobre o Cara de Barro, existem 8 versões conhecidas. Basil Bhaskar, um ator dos anos 40 que assumiu o papel de vilão em um filme e mais tarde se tornou um serial killer, mas ainda não era um transmorfo. Matt Hagan teve contato com protoplasma radioativo e se transformou em Cara de Barro. Nos anos 70, Preston Payne, um cientista, desenvolveu um soro para um problema genético e adquiriu a forma de Cara de Barro. Sondra Fuller, sendo uma mulher, foi a 4ª Cara de Barro, resultado de tecnologia de um grupo de terroristas. Com Preston Payne, deu à luz Cassius Payne, o 5º Cara de Barro. Recentemente surgiu o Dr. Peter Malloy, Todd Russell e Johnny Williams. No entanto, nessa edição, o foco está em Basil Bhaskar, o primeiro Cara de Barro. Um transmorfo aqui. Os autores exploram questionamentos irônicos sobre o poder de mudar externamente o rosto e o corpo, contrastando com a dificuldade de aceitar mudanças internas. O Cara de Barro estabelece uma dependência com as personalidades que assume, revelando-se 100% emotivo. Como um ser vazio, suas mudanças de humor frequentes o conduzem à agressão, apresentando que parece ser um perfil que os psicólogos identificam como personalidade borderline, caracterizada por uma razão extremamente limitada. Indivíduos com esse transtorno enfrentam dificuldades em controlar sua raiva, frequentemente tornando-se inadequados e intensamente irritados. O Cara de Barro age de maneira implacável, disposto a tudo para satisfazer seus desejos, sem tolerância para autoridades, limites ou hierarquias. Embora possa assumir qualquer forma, no fim das contas, não é ninguém. Uma criatura amorfa e destituída de identidade, tornando-se um monstro sem rosto em seus piores dias. Os autores apresentam um Cara de Barro verdadeiramente assustador, não pela sua aparência física, mas pela representação da mentira perigosa. É uma ameaça disfarçada de amigo, possivelmente alguém que se confia, seja parente, chefe ou cônjuge, surgindo quando menos se espera. A narrativa do Cara de Barro faz referências à piada mortal, e as ilustrações de Shermânico são belas e envolventes, criando uma excelente história de serial killer. Para encerrar a série até o momento com chave de ouro, o último volume trouxe uma história de Tom Taylor, com ilustrações de Van Reis, destacando um dos vilões que mais gosto, Ra's al Ghul, o cabeça do demônio. Grande parte das histórias do Batman envolvendo Ra's al Ghul são muito boas, com tramas envolventes, e um dia ruim Ra's al Ghul não foge à regra. A narrativa gira em torno de Batman e Robin, mas dessa vez com Damian, o filho do Batman e neto de Ra's al Ghul. Ra's al Ghul é quase um imortal devido ao fosso de Lázaro que o traz de volta dos mortos repetidamente. Ele é um terrorista ambiental, disposto a eliminar uma grande parte da população para salvar o planeta. Esse confronto coloca-o em rota de colisão com o detetive Batman. Ra's al Ghul foi interpretado por Liam Neeson em Batman Begins, dirigido por Christopher Nolan, e desempenhou um papel fundamental na origem do Homem-Morcego, treinando-o com a Liga das Sombras. Ra's al Ghul é um vilão implacável e um dos mais perigosos. Em um dia ruim, sua motivação é deixar um mundo melhor para seu neto. As ilustrações do brasileiro Ivan Reis transformam a edição em um espetáculo visual e o apresentam aos leitores que ainda não conhecem esse vilão impiedoso. Ele representa o limite que o Batman se recusa a cruzar para manter a paz. A série ainda pode explorar muitos outros vilões, como o Espantalho, o Chapeleiro Louco, a Era Venenosa, o Crocodilo, entre outros. Quem sabe a série possa ter uma continuação no futuro. O Coringa não foi incluído na série porque ela foi na verdade inspirada na graphic novel A Piada Mortal, de Alan Moore e Brian Boland, lançada em 1988. Nessa obra, o Coringa argumenta que basta um dia ruim para levar um homem à loucura. A série de contos Um Dia Ruim é uma revisitação dessa que é considerada uma das melhores histórias do Coringa. Alan Moore apresenta uma possível origem do personagem por meio de flashbacks, mas como o próprio Coringa menciona na história, ele não tem certeza absoluta, às vezes lembra de um jeito, às vezes lembra de outro. Ele explica, se vou ter um passado, que seja de múltipla escolha. O palhaço do crime quer provar que o que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer pessoa. Ele sequestra o comissário Gordon e o submete a um estresse traumático na tentativa de enlouquecer o policial. O Coringa aleija a filha de Gordon, Barbara Gordon, o que trouxe repercussões em futuras histórias da personagem, que deixa de ser a Batgirl para se tornar a Oráculo, uma hacker
em uma cadeira de rodas que serve como central de informações para os heróis da DC. Alan Moore aborda a loucura no universo do Batman, destacando o quanto Batman também é considerado louco, e a história termina com uma piada mortal. Alguns acreditam que o final deixa uma ambiguidade, tornando-a uma história fora da cronologia do herói. A primeira história da série com Charada, de Tom King, também deixa espaço para interpretações. A piada mortal tornou-se tão clássica que foi adaptada para um desenho animado em 2016. No entanto, a animação, para atender a duração necessária de um longa-metragem, incluiu cenas que não estão nos quadrinhos, resultando em uma narrativa significativamente diferente. Por que os vilões são tão fascinantes? Por que amamos odiá-los? Será uma válvula de escape para impulsos obscuros e desejos reprimidos que não devemos nem queremos expressar? Compreender as motivações do vilão e suas experiências de vida pode proporcionar esclarecimento e discernimento sobre nossas melhores ou piores escolhas? Não seja um vilão. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Na descrição do vídeo deixarei o link das edições citadas. Na tela aparecerão 2 vídeos adicionais do Batman, O Longo Dia das Bruxas, uma das melhores histórias do Batman, na minha humilde opinião, e Batman, Além do Ponto de Ignição, uma história de Thomas Wayne como Batman. Agradeço a todos que assistiram e até o próximo Além da Impressão.